A santa paz de Deus! Seja muito bem-vinda, minha querida irmã, meu querido irmão, para mais um dia nos colocarmos diante da presença de Deus e cumprirmos o nosso propósito de estar primiciando ao Senhor. Se você ainda não conhece o nosso canal, seja muito bem-vindo. Aqui nós temos uma rotina espiritual, realizamos a leitura diária da Bíblia, a Palavra Sagrada de Deus. Todos os dias lemos um capítulo e depois nós meditamos na Palavra do Senhor, na exortação, na explicação daquele texto e nos alimentamos da Palavra do Senhor, do Espírito Santo, e muito alegres nos sentimos. Graças a Deus, assim tem sido desde o começo. Hoje, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, nós vamos fazer a leitura do livro de Gênesis, capítulo 47, quando José leva a sua família, seu pai e alguns seus irmãos diante da presença de Faraó. Vamos começar? Glórias a Deus! Então veio José e anunciou a Faraó e disse: meu pai, meus irmãos e toda a casa deles, tudo, chegaram da terra de Canaã. José pega seu pai, a Jacó, e 5 irmãos e leva até Faraó e anuncia o que nós acabamos de ler. Olha, meu pai chegou, a minha família chegou, eles desceram da terra de Canaã e agora estão aqui no Egito. E adivinha qual foi a primeira pergunta que Faraó faz para eles? No verso 3 diz o seguinte: então disse Faraó a seus irmãos: qual é o vosso negócio? E então eles responderam a Faraó: teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como nossos pais. Lembrando que no capítulo anterior, José diz a seus irmãos: olha, quando vocês estiverem diante de Faraó e ele perguntar com que vocês trabalham, diga que vocês são pastores de rebanho de gado, não diga que vocês são pastores de ovelhas, porque aqui os pastores de ovelhas, eles são impuros, são discriminados. Lembram? Pois é, mas não é isso que os irmãos fazem. Quando eles chegam lá e são apresentados diante de Faraó e ele pergunta com que eles trabalham, eles falam a verdade. Olha que coisa interessante. Mesmo sendo orientados por José, eles falam a verdade, porque eles sofreram tanto com a mentira, eles carregaram o peso da mentira tanto tempo no coração deles que agora, mesmo que a mentira vá beneficiá-los, eles não querem mais mentir. Eles querem falar a verdade. E foi a escolha sábia dos irmãos de José. Eles não queriam mais mentir, basta de mentiras, basta de histórias, de meias verdades, né? Glórias a Deus. E então, o que Faraó responde para eles? Diz assim, olha, eles são pastores de ovelhas, então o Faraó pega e fala para eles, olha, mas se por acaso tiver algum desses homens que saiba, entre eles, sejam valente e que saiba trabalhar com rebanho de gado, você vai pôr ele como maioral sobre os meus gados. Então ele não repreende os irmãos, mas diz assim, olha, se algum desses homens, algum dos seus irmãos, algum dos seus familiares for sábio e souber trabalhar com o gado, então coloca ele como maioral sobre os meus gados. E vejam a importância, irmãos, que glória, que é isso que Faraó fala. Por que Faraó fala isso? Porque Faraó conhece o trabalho de José. E vendo a família de José, ele fala assim, dentro dessa família deve ter outros homens tão inteligentes e sábios e abençoados e prósperos, assim como José. Então ele orienta, se tiver homens sábios, valentes, coloca como maioral sobre o meu gado, porque ele tem uma referência. E como é importante, termos uma referência, ou até melhor, sermos uma referência. A referência de José é tão maravilhosa para Faraó que ele quer mais homens como José trabalhando para ele. Então, eles têm essa conversa e aí José aproxima Jacó, o pai dele, e coloca diante
de Faraó. E a primeira coisa que Jacó faz é: Deus te abençoe. A primeira coisa, quando ele está na frente de Faraó, Jacó abençoa a Faraó. E é aquilo que nós conversamos ontem, né? Quando nós somos pessoas abençoadas, quando a pessoa é abençoada, não é a situação, não é a terra, não são os bens materiais, mas é a pessoa que é abençoada, ela concede a bênção. Então ele chega, a primeira coisa que ele faz é: Faraó, Deus te abençoe. E aí Faraó, achando graça, né, fica muito feliz e fala para ele: quantos anos você tem? E aí ele responde: eu tenho 130 anos. Então eles têm uma breve conversa e Faraó diz para José: olha, dê tudo para os seus familiares, dê para eles a terra de Gozém, que na verdade José já tinha reservado aquela terra, dê a eles tudo o que eles precisam. Toda essa terra está diante de você, você manda nessa terra, Faraó diz para José. Essa terra é você quem manda, faça dela como for bom aos teus olhos. E então, mais uma vez, Jacó abençoa a Faraó, Israel abençoa a Faraó, e eles saem de diante dele muito felizes, satisfeitos, assim, com aquela sensação de uma vida nova, uma nova oportunidade, de sentirem Deus na vida deles e eles estarem libertos para serem pastores de ovelhas, que é aquilo que eles verdadeiramente eram e sabiam fazer muito bem. A terra de Gozém era uma terra muito grande, então cada um ali tomou a sua parte, cada um começou a cuidar da sua família e trabalhar na terra. E no verso 13 acontece que a terra estava ainda passando por uma grave seca, fome, uma estiagem, nada ali naquela terra se produzia, né? E no começo, o que as pessoas faziam? Elas iam lá e compravam mantimentos do Egito. Foram assim que os irmãos chegaram até José, eles foram comprar mantimentos. Só que passando os anos, o dinheiro acabou, as pessoas não tinham mais dinheiro, porque muitas pessoas trabalhavam na lavoura e dali vinha o sustento das pessoas, né? Quem também trabalhava com os animais, já não tinha mais comida para dar para os animais, tinha que fazer a escolha de dar comida para as pessoas, para os animais, sempre, lógico, eles optavam pelas pessoas e acabou o dinheiro. Foi isso que aconteceu. E as pessoas passando fome chegavam até José e falavam: olha, acabou o dinheiro. E eu vou ler para vocês a partir do verso 15. E diz assim: acabando-se, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José dizendo: dá-nos pão, porque morremos na tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. E então disse José: e vocês têm gado? Eu trocarei o mantimento por gado. E eles aceitaram, acharam: tá ótimo, então nós não temos mesmo como sustentar nossos animais, faz bem darmos a Faraó, trocarmos a Faraó por mantimentos, trocarmos com José por mantimentos, certo? E assim foi feito durante todo aquele ano. E o que José estava fazendo? Aumentando o rebanho de Faraó. E ele continuou trocando animais, né, gados, por mantimentos durante o ano todo. Porém, acabou. Uma hora os animais cessaram, não tinha mais animais. E aí novamente eles vão até José e falam: olha, acabou, nós não temos mais e nós estamos morrendo. E aí ele diz assim: e vocês têm terras? E eles falam: sim, nós temos terras. E ele fala: tudo bem, então eu vou comprar a terra de vocês em troca de mantimentos. E eles, naquela situação, aceitam. Por quê? Qual é a condição que José dá para eles? Lembrem que quando José ele decifra, né, os sonhos de Faraó, qual é a orientação que
José dá para Faraó, diz assim, olha, coloca governadores sobre a terra e tudo que a terra produzir durante os 7 anos de abundância, que se guarde 1/5. E esse 1/5 vai ser para os próximos 7 anos de miséria. E ele fala isso para as pessoas, olha, eu vou comprar a sua terra agora. E quando começar a lavoura, 1/5 de tudo que produzir dessa terra pertence a Faraó. E assim, ele foi comprando as terras, foi comprando terra, foi comprando terra, foi comprando terra e foi crescendo, porque o país do Egito era governado por Faraó, mas não quer dizer que toda a terra do Egito pertencia a Faraó, né? As pessoas compravam terras. Só quem não vendeu as terras para Faraó, todo mundo vendeu as terras, todo mundo teve que vender terra, mas teve um que não vendeu, um tipo, né, de pessoas que não venderam, e foram os sacerdotes. Por que os sacerdotes? Os sacerdotes tinham bens, possuíam terras, tinham posses, mas eles eram sustentados por Faraó. Então eles não tinham a necessidade de comprar alimentos. Eles recebiam alimento de Faraó porque eles eram sacerdotes. Então essa foi a única terra que José não comprou para Faraó. Foram as terras dos sacerdotes. E depois, passando, né? Não tinha mais gado, não tinha mais terra e a fome continuava. As pessoas chegaram a José e disseram, olha, nós não temos mais o que vender para você. E ele fala, então sejam servos de Faraó. E aquele povo foi tomado por servo, mas não por servo como escravo, mas que eles iam trabalhar para Faraó, dentro daquela condição que iam plantar, e de tudo que eles plantassem, 1/5 era de Faraó. Então vejam que mesmo na época da escassez, na época da miséria, José conseguiu fazer Faraó crescer em bens, crescer em terras, crescer em gado, crescer em servos. Tudo que José punha a mão era abençoado, prosperava, abundava, porque ele era justo, ele não deixava as pessoas passar fome, mas também ele não lesava o seu patrão, o seu senhor, que era Faraó. Então ele, de uma forma justa, ele ia alimentando as pessoas, mas também comprando posses para o seu patrão. E aqui diz assim, olha, e assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gozém, e nela tomaram possessões e frutificaram e multiplicaram-se e muito, porque essa era a promessa. Então, enquanto José trabalhava e José enriquecia Faraó e José cuidava do povo, a família dele também estava vivendo ali na terra de Gozém e crescendo. E aqui no verso 27 diz isso, olha, e nela tomaram possessões e frutificaram e multiplicaram-se e muito. Estava se cumprindo a palavra de Deus. E José cuidou da família, do pai, dos irmãos, dos sobrinhos, de toda aquela gente que veio da terra de Canaã. Ele alimentou a todos, cuidou de todos. E no verso 28 diz assim, e Jacó viveu na terra do Egito 17 anos de sorte, que os dias de Jacó, os anos de sua vida foram 147 anos. Chegaram-se, pois, os tempos da morte de Israel, e chamou ele a José seu filho, e disse-lhe, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te, que ponhas as tuas mãos debaixo da minha coxa, e usa comigo de beneficência e verdade. Rogo-te, que não me enterres na terra do Egito, mas que eu jaza com meus pais. Por isso me levará do Egito e me sepultarás na sepultura deles. E então José responde a seu pai, farei conforme a tua palavra. E então Jacó diz para ele, jura-me? E José responde, juro. E Israel
Inclina sua cabeça e descansa na cama. Ele não morre ainda. Nós vamos ver, acredito que no capítulo 49 é quando Jacó falece, mas ele já está avançado em idade, 147 anos, já fazem 17 anos que ele mora no Egito, 17 anos sendo cuidado por seu filho, mas ele já sente que a morte dele se aproxima. E o capítulo termina exatamente assim, que ele diz, o filho jura para ele, jurou-lhe a Israel e inclinou sua cabeça, inclinou-se na cabeceira da cama. Amém, glórias a Deus, aleluia. Então aqui, irmãos, vamos fazer uma meditação bem rápida, tranquila, graças a Deus. Nós vimos o quanto é importante falar a verdade, que os irmãos não querem mais mentir, querem falar a verdade, querem viver livres. Nós vimos Jacó abençoar Faraó, vimos José prosperar grandemente a Faraó com gados e terras e servos. Vimos José cuidar da sua família com todo amor e carinho. E vimos um pedido de Jacó, de Israel, no finalzinho do capítulo, que ele chama o seu filho, aquele que ele ama e confia plenamente, e diz para ele: promete que quando eu morrer você não vai me enterrar aqui na terra do Egito, mas você vai me levar, vai me enterrar junto com meu pai e com a minha mãe. Louvado seja Deus. Vamos orar? Deus, Pai amado, Pai de poder, Pai de glória, Senhor, muito obrigada pela preparação do dia de hoje, obrigada, Senhor, por ter nos sustentado até esse presente momento, obrigada, Pai, pela leitura desta palavra gloriosa. Obrigada, Senhor, por nós sermos pessoas abençoadas, filhos amados do Senhor. Pai, queremos declarar todo o nosso amor, toda a nossa fé e o nosso temor ao Senhor, porque mais, Senhor, do que respeito, tememos a Tua glória, a Tua presença, porque sabemos que todo poder emana do Senhor Jeová. Toda honra, toda glória emana do Senhor Jeová. E nós nos colocamos, Senhor, com o coração aberto, com os joelhos dobrados, Senhor, e queremos Te agradecer de toda a nossa alma, de todo o nosso ser, por Teus cuidados, Tua misericórdia, Tua benevolência conosco. Senhor, eu Te peço, por favor, meu Pai amado, entra na casa e na vida de cada irmão que tem nos acompanhado, que está lendo essa palavra. Senhor, por favor, meu Pai, somente o Senhor conhece as necessidades e por isso eu rogo, Pai, eu Te imploro, Senhor, entra na vida, entra na casa, entra nas finanças, na saúde, em qualquer outra área que o nosso irmão, que a nossa irmã esteja precisando, Pai, da Tua graça e do Teu poder. Aquilo que nós achamos impossível, a nossa mão não alcança, mas que o Senhor possa, Pai, nos conceder esta graça. Eu não sei qual é a necessidade, Senhor, mas eu sinto de orar, Pai, e pedir e rogar a Tua misericórdia por nossos irmãos. Senhor, grande é a alegria do nosso coração de estar Te servindo, grande é a alegria do nosso coração de poder falar: eu sou uma serva, eu sou um servo do Senhor. Tudo na minha vida é guiado pela mão de Jesus Cristo. Pai, por tudo nós Te agradecemos e Te pedimos sempre, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Louvado seja Deus. Deus te abençoe grandemente. Um grande beijo.